sou professor aposentado e fico muito triste com tudo isso que está acontecendo com o nosso país. Viajo ao Nordeste desde 82, pois sou casado com uma paraibana, professora também, e sou testemunha ocular do progresso do sertão nordestino durante os governos Lula e Dilma. Muito obrigado então aí ao professor Plauto Menezes pela audiência, pelo carinho. E aí, Mariana Moreira, você que também é professora, né? O que é que você tem a dizer aí a respeito do comentário do professor Plauto Menezes? Olha, companheiro de jornada docente, realmente qualquer análise sociológica, política, sem paixões, você não pode omitir o que representou o governo Lula, depois da sequência o governo Dilma, e olhe que foram governos de alianças. Né? Alianças. Quem era o vice do Lula? Um grande empresário, José de Alencar. Então, mas mesmo assim, foram governos que foram implantando políticas públicas. E mais sério, quando você deu aí a bomba, né? Que para mim não é bomba, é da demissão do ministro da Saúde, né? Aí a gente lembra o ministério do Lula. Em um determinado momento, quem era o ministro da Cultura do Lula? Gilberto Gil. Quem era a secretária, né, do Ministério Especial de Políticas para a Mulher? Eleonora Menecute de Oliveira, uma professora da universidade que começou na Universidade Federal da Paraíba, depois foi para a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e que tem toda uma história de uma militância reconhecida, de uma produção intelectual reconhecida no mundo. Só 2 exemplos. E, claro, então, com um governo que tinha todo um compromisso, você vê as mudanças. A grande questão, né, companheiro aí docente, é que, e eu colocava isso para o Nonato, quando a gente conversava ali nos bastidores, antes do começo do programa. Para construir, é um processo. Duro e lento. Não é no estalar de dedos. Aí eu sempre contava, dizendo para o Nonato, eu sempre lembro de uma situação. Na casa dos meus pais, já morreram, mas a gente ainda mantém a casa no sítio em Poeiras, aqui no município de Cachoeira dos Índios, tem um pé de cajá, que nasceu no ano que meus pais se casaram, quer dizer, em 1950, e foi crescendo. E meu pai conservando, ele sempre gostou de conservar muitas árvores no entorno da casa, e essa árvore ainda hoje está lá. E meu pai morreu em 2005, mas antes, ainda na década de 90, ele uma vez me disse: Mariana, está vendo essa cajazeiras? Já um tronco bem robusto. Essa cajazeiras nasceu em 1950, há 40 anos atrás. Para ela chegar nesse tamanho, foram 40 anos. Mas eu posso agora ir ali no armazém, pegar um machado e derrubá-la em 24 horas. Então, o que foi se constituindo em 40 anos, pode ser destruído em 24 horas. Então, todo esse processo que nós vínhamos construindo com o governo Lula, depois com o governo Dilma, começou a ser desmontado com o golpe da Dilma, depois com todo o governo do Michel Temer, né, que escancara mesmo o que é, e depois com a eleição do Bolsonaro. E que o Bolsonaro, aí pegando um pouco a questão que o Orlando nos traz, quer dizer, ele tinha uma intenção. E claro, uma intenção de quem o estava apoiando, que era, por exemplo, desmontar a universidade, desmontar a indústria nacional, né, que já começou com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, com, né, aquilo que o Nonato já colocou aqui, que não vou repetir, né, com todas aquelas denúncias infundadas. Mariana, eles prenderam o cientista nuclear responsável pela nossa pesquisa nuclear e a gente tinha fabricação de 4 submarinos nucleares. Pois é, quer dizer, todo um arsenal, por exemplo, da indústria bélica, ou naval, da indústria naval, inclusive no Rio de Janeiro, que sempre foi um polo que estava
né, sucateada, o Lula estimulou exatamente, né, incrementou com políticas, exatamente com a questão do incentivo para a pesquisa, para, né, a questão do petróleo, até chegarmos ao pré-sal. Né? Então, isso é lamentável, porque eu também, viu, companheiro, eu sou da universidade, e eu sinto, porque eu presenciei, né, desde o ano 2000, né, com a vitória do Lula, depois, a importância, por exemplo, que é um campus como o de Cajazeiras, né, com residências universitárias e com alunos De toda a região. de toda a região vindo, que antes não conseguiam, porque não tinham, por exemplo, uma política de assistência estudantil que lhes permitia residência, acesso a restaurante, né? Essas questões, uma assistência estudantil que não tinha, por exemplo, no orçamento das universidades. E que foi fruto de luta dos próprios estudantes. Dos próprios estudantes, e que o governo reconheceu como uma política, por exemplo, assistência estudantil. Verbas para antes as universidades faziam o quê? Tinham que desviar, né, recursos de outras áreas para assistir minimamente os estudantes. Agora, com o governo Lula, se instituiu uma política de assistência estudantil, para que a universidade permitisse que aqueles alunos que tinham menos condições financeiras conseguissem acessar a universidade, mesmo sendo universidade pública, mas que eles conseguissem acessar o restaurante, ter uma residência quem não morava na sede da universidade, ter bolsas para bancar a compra de livros, essas questões. E isso é incrementar mudanças que foram por água abaixo. Então, realmente, a sua impressão, companheiro, da sua imagem que você tem do Nordeste, é a que eu vejo, por exemplo, quando eu chego aqui na porta de um supermercado e encontro uma adolescente, até o tema da minha coluna amanhã no Gazeta, já vou antecipando um pouco. Eu encontro uma adolescente de 14 anos pedindo esmola. Aí eu, minha curiosidade jornalística, fui lá conversar com ela. Ela disse, não, eu estudava. Eu disse, por que não está mais? Ela disse, porque eu não podia mais ir para a escola, e com a pandemia, eu não tinha como assistir às aulas em casa. Porque eu não tinha um celular, não tinha, né, equipamento. E ele cortou as verbas da internet na escola pública, da escola rapaz. pública. Aí ela disse, e aí? A gente tinha Bolsa Família, e perdemos, e aí se eu não vier para cá? E eu olho, ela está já com uma gravidez de alguns meses de gestação. Ou seja, é essa cara do Brasil que nós temos hoje.